foi o meu cômodo. Ele era todo em madeira, o primeiro recebeu energia elétrica, só que teve princípios de incêndio em uma das salas. Então, uma aglomeração das pessoas, naquela correria, algumas foram pisoteadas, outras pularam nas galerias, então causou uma má impressão do espaço. Então a prefeitura, unindo-se com o Estado, queria demolir o local. Isso aconteceu por volta de 1923, sendo que o espaço era datado de 1826. Bom, o espaço aqui, já pelos nomes, ele foi construído com a necessidade de recuperar a parte cultural do Neopômulo. No Teatro dos Gomes, responsável por André Carmone, ele foi um italiano, um autodidata. Ele se inspirou na parte interna, em escala de Milão, os elementos característicos aqui da plateia. Ser o formato arredondado, o formato operador em cima, que favorece muito a acústica do espaço. E o palco, ele é no estilo italiano, tem um poste que vai até o meio, uma parte que pode ser removida e a orquestra tocar. Estamos fazendo todo o roteiro do centro, foi filmado, tiramos algumas fotos, a gente vai criar um vídeo. Aí no final, eu queria só que isso desse passe rapidamente, na importância do projeto Visitar e convidar todo mundo, estudantes de história e o público em geral, para vir fazer o projeto. Por favor, fale que vou mandar meu cartão para ele também. É um grande prazer, assim, eu fiquei sabendo, quando ela já adiantou um pouco do trabalho, da proposta, né, de vocês. E quando ela falou que o professor sempre, né, não conheço pessoalmente, né, como já me conhece, às vezes a gente conhece muita gente sem ter esse contato direto, mas eu fico muito feliz, eu falo assim do meu coração, do fundo do meu coração mesmo, de pessoas que gostam, que as pessoas não são obrigadas a gostar de história, as pessoas não são obrigadas a gostar do centro histórico, né, nós temos paixões, todo mundo tem uma paixão, né, e trabalhar com o centro, trabalhar com esse recorte chamado centro histórico, delimitado tecnicamente como centro histórico, e que tem um valor cultural, arquitetônico para o Estado, isso é muito bacana.
sabe? Isso é muito bacana. Então, quando a gente encontra outros profissionais que têm essa afinidade, acho que é o mínimo que nós podemos fazer é justamente agraciar com uma obra. O Vitória Monumentos 2 é fruto do Visitar, ele é produzido dentro do Visitar, pela equipe do Visitar, né? Com a equipe de estagiários de história, da UFES, uma equipe técnica também toda, de historiadores e tal, assistente técnico, tal. E é uma peça voltada para o turismo histórico-cultural. A linguagem não é uma linguagem voltada para o público acadêmico. A gente tem essa preocupação de manter essa linguagem aberta, e um leigo que tem um certo interesse em saber a história da Praça Costa Pereira, ele vai ter uma linguagem agradável, né? E eu acho que esse que é o grande trabalho nosso, assim, de fomentar o turismo histórico-cultural, que já entra no meu SADA, né? Que eu sou formado em turismo, que é essa vertente, que tem inúmeros desdobramentos. E é como eu trabalho com a equipe. O turismólogo, ele não vai resolver nada só, assim como o historiador ele também não vai, assim como o arquiteto também não. Mas se nós criarmos um grupo, né, multidisciplinar, que respire, que tem essa visão, esse interesse para esse nosso objeto de trabalho, né? Eu não consigo olhar o centro histórico, Luciano, não consigo olhar o centro histórico isolado. É impossível não pensar na Bahia, não é impossível não lembrar de Vila Velha, não lembrar do convento, onde tudo começou. Então eu acho que é o grande barato. Meu grande sonho é expandir o Visitar, né? Eu acho que um sonho é que não depende só de nós, mas assim, meu grande anseio é que isso realmente expanda e tal. E vocês, se vocês quiserem, eu tô aí. O objetivo é aquelas perguntas que você fez, né? As dificuldades. Falar um pouco mais sobre o projeto Visitar e convidar mesmo todo mundo que vai, professor de história, qualquer coisa que divulga pro resto da sala. Eu vou procurar ser objetivo rápido. É porque foi uma conversa aqui espontânea, né? Ok, não, beleza. É assim, o Visitar ele surgiu em 2006, né? Hoje, surgiu lá atrás como projeto Visitar. Hoje, depois, no início de 2006, em setembro de 2006, foi a fase inicial, a fase piloto, né? É um fruto de um plano de requalificação da capital, né? Foi um estudo dentro do Vitória para o Futuro, da prefeitura, e onde foram detectados vários gargalos na capital, na educação, na saúde, e um dos aspectos era o aspecto turístico, né? Uma das linhas era essa, e aí foi detectado o esvaziamento do centro histórico, né? Toda essa riqueza que existia e que os patrimônios estavam fechados. E aí surge o Visitar, surge o projeto Visitar, com essa proposta de abrir as portas dos patrimônios históricos à visita gratuita. Então, passando por várias etapas, né, de monitoria, de estudo, e até nós chegarmos como nós estamos hoje, né? Hoje, o projeto Visitar, vou reformular minha fala, no final de 2012 nós fizemos um plano de reposicionamento mercadológico do Visitar, né? Então o projeto, ele cai, e se mantém o título de Visitar. Hoje nós somos o Visitar, né? Em 2013 a gente já está trabalhando isso, a nossa folheteria e tal, mas em resumo, o Visitar é uma ação de cunho turístico, né? Pelo aspecto histórico-cultural, nesse recorte chamado Centro Histórico de Vitória, que está delimitado do Forte São João até as mediações da Vila Rubim. Então esse é o perímetro tecnicamente delimitado, né, e sinalizado como Centro Histórico de Vitória. O objetivo principal é justamente aproximar o cidadão, principalmente o munícipe, principalmente o capixaba, dessa grande riqueza histórico-cultural que nós temos, né, equiparada a grandes outros centros históricos do Brasil. Aí é um capixaba que fala com muito orgulho. Nós não perdemos eu não gosto desse senso comparativo, detesto isso. Mas o capixaba, ele por natureza, muitas vezes ele se fecha, né? Eu não tenho, porque lá não. Lá é tão belo quanto aqui. O centro histórico do Rio de Janeiro é tão belo quanto aqui, né? É uma fala minha, que eu vivo aqui no centro, vivo todo dia
vivo amanhã, no trabalho, no almoço, à noite, então a gente vê todo esse universo de vida que circula, quer seja dos bares, né, da vida noturna que está aflorando, que já foi uma característica do centro histórico, né, o centro cultural e social, onde as pessoas iam para Costa Pereira namorar à noite, enfim, dos bares que existiam, e um pouco mais, né, um período bem mais próximo, o Brits Bar, da região da Rua 7, marcou o centro como um lugar bem de intelectual, um ponto de encontro, né? E hoje o centro está vivendo isso novamente. Isso é revitalização? Eu digo que não. O centro sempre esteve vivo. Chama-se uma requalificação do centro. Então nós estamos passando por um processo onde o capixaba está se encontrando nesse espaço, reconhecendo esse espaço como um espaço de entretenimento, um espaço de cultura, de arte mesmo, e que alavancado pela atividade turística, né? A abertura dos patrimônios históricos, dos 7 hoje o Visitar possui 7 espaços abertos com monitores, é uma peça nessa grande engrenagem, né? O Visitar ele não vai salvar o centro, nem essa é a ideia, né? Mas o Visitar ele é extremamente, eu sou suspeito de falar isso, mas eu me sinto muito à vontade de falar. Acho que pelo trabalho que a equipe desenvolve, dos monitores, são ponta de lança nesse mecanismo, são os monitores que recebem os turistas. Então eu digo para eles, né, nas nossas reuniões periódicas, eu falo que eles são cartão de visita do Espírito Santo. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Eu acho que receptividade é tudo, né? Eu falo que se eu conseguir abraçar uma pessoa sem tocar, pronto, turismo aconteceu ali. Aquele abraço ele vai levar pro resto da vida. Ele vai chegar, né? Nós temos turistas, vou falar disso um pouquinho mais à frente, mas assim, nós temos esse histórico muito grande de turistas do Nordeste, onde tem uma história, um histórico do turismo, aí entrando um pouquinho nessa esfera, né, do turismo, historicamente falando, né, Pernambuco, enfim, que chegam aqui e ficam maravilhados com o nosso centro histórico e com o que o capixaba está oferecendo. Então isso é de ficar feliz, isso é resultado de vários profissionais trabalhando, né? Eu acho que um dos objetivos do Visitar é justamente esse. Até fevereiro nós atingimos 290 mil visitas, né? Então isso é um número satisfatório. Acredito que até o fim, antes do primeiro semestre, a gente já rompa esses 300 mil visitas registradas. Eu gosto de enfatizar isso. Como assim, Luciano? Nos 7 patrimônios nós temos um livro de visita, onde os monitores são orientados a oferecer que o turista, né? Então, muitas visitas são registradas, né? E outras não, porque o monitor ele não pode pegar na mão do turista, do próprio munícipe. Então, assim, eu acredito que nós já tenhamos assim um número muito. Isso desde o início do Visitar, que nós mantemos esse registro, que é um estudo minucioso, que eu gosto muito de trabalhar com isso, de origem. Então nós temos turistas de todas as regiões, a gente mantemos esse controle, né, internos, até para trabalho interno mesmo, para direcionamentos futuros do Visitar, quanto a origem desses turistas. Então, nós temos turistas, né, nós no turismo trabalhamos com eixos, né? Então nós temos uma área, se o evento está acontecendo aqui, nós temos uma área de abrangência. Então geralmente os turistas são de Minas, Rio, São Paulo. Nós temos turistas da região Norte, Nordeste, todos os continentes, todos os lugares que vocês imaginam. Em função do navio de cruzeiro? Não. Nós temos isso mensalmente. Então isso é resultado, isso é prova de que o turismo está vivo, que a atividade, o turismo histórico-cultural, que é um segmento que tem um público bem restrito, ele está presente e ele está contemplando o que nós temos aqui de bom. Então, assim, nós ficamos muito felizes. O objetivo é que o Visitar cresça, né? A Prefeitura de Vitória, impossível não falar, mas o Visitar, como eu falei no início, é uma ação que surgiu na Prefeitura,
passou por vários parceiros e desde 2007 nós mantemos essa parceria. Secretaria de Turismo, a Prefeitura, né, de Vitória, por meio da Secretaria de Turismo, em convênio com o Instituto Goya. Então nós avançamos mais um ano, estamos muito felizes com isso, trabalhando muito para isso, inclusive agora, hoje em especial, nesse processo. Então nós temos assim mais um ano, né? A gente ficou feliz que essa gestão que chegou reconheceu a importância do visitar, né, para o centro histórico. A proposta é que outros espaços sejam abertos. Nós tivemos assim uma mudança no cenário, né, de restauro. O Instituto Goya, nós trabalhamos com formação de restauradores, né, o carro-chefe do o Instituto Goya nasceu diante dessa demanda. Então nós temos uma escola de restauradores, nós formamos restauradores, que é em Pau. Então, e essa mão de obra formada, ela é automaticamente aplicada no restauro desses patrimônios. Então dá para entender como tudo está em cadeia, né? Articulado. Tudo está em cadeia, tudo, graças a Deus, amém, a gente trabalha para que essa harmonia se mantenha. Então, assim, é a formação desses jovens, né? Dessa formação desse curso, como se dá? É em parceria com a Petrobras, é uma parceria que o Instituto Goya mantém com a Petrobras. Nós tivemos com a Celó e agora durante 2 anos com a Petrobras, estamos renovando agora por mais 2 anos. São 40 jovens por formação e que automaticamente após 11 meses eles já estão inseridos no mercado de trabalho, que já são absorvidos, que é uma demanda de mão de obra, né? E aí eu voltando lá, linkando, e há uma demanda, um despertar para a necessidade de restauro. Quem restaura? Só o poder público? Não. Nós temos cidadãos comuns, proprietários de imóveis aqui no centro histórico, não só aqui do centro, tá? Mas aqui do centro, e olha, eu tenho uma casa, eu gostaria que seria possível, comum aqui para nós. E a gente fica feliz com isso, porque é o cidadão que ele está assim, se sentindo sensibilizado, está entendendo isso, né? Essa necessidade. Ele não está só jogando qualquer tinta, ele quer dar uma atenção específica, tecnicamente específica. E na cena pública, assim, os prédios históricos públicos, estão, o governo, né, o poder público, de uma certa forma, também está interessado, né? A gente viu o Sesc Glória, vai ser um grande complexo cultural. Isso para o centro vai ser esse mais um, né? Temos o Teatro Carlos Gomes, com os espetáculos que acontecem a R$2, espetáculos gratuitos. Agora mesmo estava conversando com amigos sobre isso. E isso está acontecendo no centro histórico, né? Os grupos de teatro que já estavam instalados aqui, nós estamos fazendo um estudo, um mapeamento desses grupos também. E isso diz respeito a esse movimento cultural, os coletivos que estão instalados aqui, né? A própria Nestor Gomes, que é a rua aqui do Goya, nós temos um coletivo Expurgação, que a galera trabalha com mídia, com música, enfim, o Ser Vivo, o Instituto Fórum, né? E os movimentos estão acontecendo. Então a gente fica muito feliz, assim, do visitar o Instituto Goya, né? A Secretaria de Turismo, reconhecer e estar inserido nesse movimento, né? A gente fica muito feliz com isso. Uma equipe complexa, de historiadores, de turismólogos, né? Estagiários na área de história, né? Tivemos recentemente de arquitetura também, todos linkados à pesquisa. E a cada ano nós traçamos um plano de trabalho, né, discutido com a secretaria, direcionando o visitar, com a ideia de avançar, né, quem sabe para o 8º patrimônio, depois o 9º. Esse é o sonho, esse é o objetivo.